Fala aí, seus bandos de concretinho ferrado, tudo bem com vocês? Então tá bom. Galera, olha só o que aconteceu essa semana, né? Um cliente que algum tempo atrás me procurou para poder fazer o orçamento da casa dele. Eu passei o orçamento para eu construir a casa dele e tudo, e ele optou por fazer por conta. Ele não me contratou. Até aí, tudo bem, legal, ele quis assim economizar na mão de obra ali do engenheiro, né? Tudo bem, não tem problema. Mas essa semana eu tava conversando com ele e ele comentou comigo que ele gastou a mesma quantidade que eu tinha passado de orçamento para ele. E olha que interessante, ele falou para mim que ele não colocou na casa dele nada a mais do que eu tinha prometido que ia construir a casa para ele, do orçamento que eu tinha passado para ele. E aí ele me questionou, ele falou assim: Felipe, mas eu não coloquei nada mais na casa. Eu fiz aqui e ela ficou o mesmo orçamento do que você tinha me passado. Você não tá tendo lucro nas suas obras, não? Ele falou assim: porque eu sei que você tem material de construção, mas você tá lucrando só com os materiais de construção? Você não tá tendo lucro na administração das obras? Eu respondi que sim, é claro que eu tenho lucro nas minhas obras. Caso contrário, não compensaria eu estar construindo, né? Não compensaria eu administrar as obras, né? E hoje eu vou revelar para vocês os segredos que eu uso para poder gastar pouco com as minhas construções, beleza? Bora lá pro vídeo. Bom, mas antes de eu começar a revelar aqui os meus segredos que eu uso para poder gastar pouco nas minhas obras, para poder economizar aí na sua obra, já deixa seu like. A gente merece, a gente tá fazendo isso daqui com muito carinho. Também já se inscreve aí no nosso canal, que é o canal de engenharia que mais cresce nesse Brasil. Brasil. Bom, e sem mais delongas, então bora lá para as dicas. Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui é sobre a mão de obra. Como que eu faço para contratar a mão de obra? Eu pego o pedreiro lá, eu vejo quanto que ele está cobrando por metro quadrado da construção. Então, supondo que o pedreiro cobre R$400 o metro quadrado e a sua casa vai ter 100 metros quadrados. Ao todo vai dar R$40 mil de mão de obra a sua casa. Se você conseguir contratar esse empreiteiro, né, para fazer todos os serviços da sua casa, hidráulica, elétrica, pintura, azulejos, o preço de cada serviço vai acabar sendo diluído, então fazendo você economizar na sua casa. Diferente se você contratar os pedreiros por etapas, por exemplo. Aí você pega, contrata o pedreiro só para fazer a fundação, aí depois só para fazer a alvenaria. Acaba que esses serviços por etapas acaba saindo um pouquinho mais caro, tá? Assim também é como se você contratar o serviço por diária, por tempo. Acaba que no fim das contas saindo um pouquinho mais caro. Então, na contratação da mão de obra fica essa dica aí para você, beleza? A segunda dica que a gente usa aqui muito para poder economizar é sobre o design da casa, tá? Não precisa ser uma casa quadrada, completamente quadrada, mas quanto mais cheia de detalhes for a sua casa, mais caro ela vai ficar. Por exemplo, vou pegar um projeto aqui para vocês, quer ver? Ó, vocês estão vendo aqui, ó? Isso aqui é um projeto estrutural, pequenininho, tá vendo? Ó. Essa casa aqui, ó, vou ver se eu consigo dobrar para mostrar para vocês. Essa casa aqui, ela tem uns balanços, que a gente chama, né? Ou seja, umas vigas sem pilares embaixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui tem um pilar, e esse pilar ele vai sustentar essas vigas em balanço. Nesses pilares aqui, o engenheiro calculista desse projeto, ele colocou uns ferros muito grossos, muito pesados, que é para poder sustentar esses balanços. Ou seja, acaba encarecendo mais essa casa aqui, tá? Então, quanto mais detalhes, mais difícil de fazer a sua casa, consecutivamente, mais caro, tá? Hoje em dia dá pra fazer uma casinha simples, moderninha ali e bem bonita, tá? Então, é só uma dica aí, para caso você queira economizar nessa parte estética aí da sua casa, tá bom? Bom, a terceira dica que eu queria falar pra vocês é sobre o armazenamento e o desperdício, né? São coisas diferentes, mas elas estão totalmente correlacionadas ali. Ter um bom armazenamento dos produtos faz com que você evite o desperdício, né? O cimento, por exemplo, ele em contato com a água, com a umidade, ele vai endurecer. Você perde um cimento, 2 cimentos ali, 35, 36 reais. Se você perdeu 2, já é 70. Imagina você perder 20 cimentos porque molhou, né? Madeiramento, como tábuas, por exemplo, também você não pode molhar. Ferro, aço que oxidam, né?
Imagina você comprou todo o aço da sua casa, deixou lá no tempo, na chuva, oxidando, enferrujando. O desperdício ele tem que ser controlado, tá bom? Você comprar materiais a mais do que você vai usar na obra, por exemplo. Quando você comprou 1000 tijolos para sua casa e no final você só usou 800, ficou 200 tijolos lá na sua calçada lá que você teve que dar pro seu vizinho se livrar logo dele, né? Olha aí, mais prejuízos com desperdício. Galera, para vocês terem uma ideia de desperdício, uma obra ela pode gerar até 30% de desperdício, para vocês terem uma ideia. Imagina uma casa de 200 mil reais, você gastar 60 mil reais a mais só de desperdício. Imagina isso? Olha a diferença que faz você ter um profissional para poder otimizar esse tipo de coisa aí na sua casa. Hashtag fica a dica, comenta aí. Outra dica, já meio que relacionado à obra também, são os retrabalhos. Cara, um cano que você colocou ali, uma torneira, aí chega lá a dona da obra, ela quer mudar aquela torneira do lugar para outra parede, toca você quebrar toda a parede, passar o cano, tudo de novo, ou se não tirar uma parede do lugar, né? Falar, e se a gente aumentar essa sala aqui, ou se aumentar o quarto? Cara, numa parede vai fundação, vai aço, concreto, vai alvenaria. Se vocês soubessem o quanto custa mudar uma parede do lugar, eu tenho certeza que vocês não mudariam. Então, como que você evita esses retrabalhos? A melhor forma de evitar é tendo um bom projeto, um bom planejamento, tá? Contrate alguém aí, um profissional bom, tá? Tem que ser um profissional bom também, não adianta você ir atrás de um engenheiro, de um arquiteto, de um técnico de edificação que só quer cobrar o projeto seu e depois nunca mais pisa na sua obra, né? Tem que estar disponível ali para você, quando você precisar. Meus clientes mesmo, quando me ligam, Felipe, tô com uma dúvida aqui, você pode vir aqui? Eu vou lá, eu corro. Você entendeu? Ajudo eles, auxilio meus clientes. Desse tipo de profissionais que você tem que ir atrás para poder evitar o desperdício, para poder evitar o retrabalho na obra de vocês, tá? Bom, a quinta dica é uma dica mais de praxe. Todo mundo já sabe que é cotar os materiais. Pega a listinha lá do seu engenheiro, pega a listinha lá do seu pedreiro e cota em 3 lojas. Mas nessa dica eu nem queria falar muito para vocês sobre esse cotar. Eu queria falar para vocês sobre a qualidade dos materiais. É ali que vocês precisam ficar atentos. Por quê? A marca nem sempre é sinônimo de qualidade do material. Então, por exemplo, às vezes você pode ter uma marca mais barata do que a outra e não significa que esse produto é realmente inferior à marca mais cara, tá? Não sei se vocês estão me entendendo. A gente aqui na loja, por exemplo, a gente sempre trabalha com 2 marcas, uma marca um pouco mais cara e uma marca um pouco mais barata. A gente dá essa opção. Geralmente a marca mais cara é um pouco melhor, mas nem sempre a marca mais barata é muito ruim. Os cimentos é um exemplo disso. Por exemplo, a gente tem 2 marcas de cimento aqui. Assiste aqui esse vídeo do cimento para vocês verem que tem 11 tipos de cimento normatizados aqui no Brasil hoje. Mas assiste agora não, assiste depois no final, nós vamos deixar na descrição lá do vídeo, clique lá na descrição e assiste lá, beleza? E a sexta dica é sobre a quantidade dos materiais que vocês vão comprar. Por exemplo, hoje aqui, na data desse vídeo, o milheiro do tijolo tá R$870. Só que se você vier aqui negociar comigo e quiser comprar uma carga fechada de tijolo, eu vou fazer um milheiro bem mais barato para você. Vou dar um descontão top para você. Então olha só o processo. A gente compra o tijolo da olaria. Eles trazem pra gente. A gente pega nossos funcionários, pega a empilhadeira, descarrega no depósito. Você vem, você compra um milheiro de tijolo. A gente sobe lá no depósito, pega a empilhadeira, carrega o tijolo, coloca em cima do caminhão, leva lá para sua casa, descarrega lá na sua casa. Se você comprar uma carga fechada de tijolo, eu vou ligar lá na olaria, a olaria vai vir e vai descarregar direto para você na sua casa. Então a gente economizou todo esse processo, então o desconto que eu vou dar para você aqui é muito bom. Isso não acontece só com tijolo, acontece com todos os materiais, cimento, areia, pedra, todos, né? Tudo que a gente economizar o processo de entrega vai ficar mais barato aí para você. E eu sei, eu posso adivinhar o que está passando na sua mente agora, nesse exato momento. Você deve estar pensando assim, mas e se eu ligar lá na olaria e comprar direto esse tijolo? Tá, e nesse caso, depende, pequeno gafanhoto. Depende, você pode economizar ou não. Por quê? Porque é o seguinte, vai ser difícil os nossos fornecedores venderem direto para vocês, direto para o consumidor. As boas olarias que vendem bons tijolos, tijolos de qualidade mesmo, eles não vendem direto para o consumidor. Talvez você
acha uma olaria que venda um tijolo para você, que quebre tudo, que fica quebrando o tijolo, e você acaba entrando lá naquele quesito de desperdício, desperdiçando, e nesse caso você está perdendo dinheiro ao invés de economizar, né? Então tomem cuidado com isso, tá? Ou seja, procura a gente, vai por mim, não vai estar perdendo nada não. Galera, eu poderia ficar falando por horas e horas aqui maneiras de você economizar grana na sua casa construindo com pouco dinheiro, só que o vídeo ficaria muito extenso, tá? Então se você quer uma parte 2 desse vídeo aqui, comenta aí, deixa nos comentários para eu saber, tá? Se você assistiu até o fim, se realmente serviu o vídeo para você, porque fazendo essas diquinhas aqui que eu passei para vocês, hoje vocês podem economizar 5, 10, 15% do valor total da sua obra. Uma obra de 100 mil reais hoje, que é de pequeno porte, 15% já daria 15 mil reais. É aí que tá o meu lucro. Foi isso que eu expliquei pro meu amigo. E se você já está pensando em juntar dinheiro para poder fazer a sua casa, semana passada a gente deixou um vídeo muito legal, interessantíssimo, explicando, mostrando como é possível de você juntar o dinheiro para pelo menos a entrada da sua casa ali no financiamento, tá? O link também tá no card aqui desse lado e também tá na descrição do vídeo. Vai lá, assiste que tá muito legal. Por hoje eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Tchau, obrigado.